Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta mais uma vez para dar continuidade a essa série de aulas, essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho e vou conversar com vocês aqui na parte de Direito do Trabalho. Estamos chegando na reta final, como eu já conversei com vocês, a prova é no início de maio, 5 de maio, e temos que estar atentos a essas questões importantes que podem cair nessa prova que eu estou apostando. E eu vou apostar aqui num tema que na advocacia trabalhista é sempre forte e hoje é mais forte ainda. Eu vou conversar hoje com vocês na responsabilidade subsidiária do ente público, responsabilidade subsidiária da administração pública, porque há muito tempo isso é um tema forte, pode cair, inclusive, na prova discursiva, é um tema que pode cair na prova objetiva e discursiva. E como é um tema que liga decisões de STF, de alteração da legislação, pode sim cair na prova discursiva, pessoal. Mas antes de mais nada aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, para que você continue sempre recebendo esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, que irá ajudar muito o nosso canal, e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse tema de responsabilidade subsidiária do ente público, da administração pública, irá ajudar os nossos alunos. E fique esperto, porque é um tema quente para cair nessa prova. Pessoal, como eu tenho conversado bastante com vocês, esse é um tema bastante complexo e é por isso que é interessante nós estudarmos. Porque, pessoal, como eu sempre falo com vocês, a banca examinadora, ela tem uma quantidade gigante de possibilidades de perguntar. Se você olhar o edital, só na parte de direito do trabalho, são 5 anos de faculdade, fora os outros temas do edital. Então, a possibilidade, eles têm muita possibilidade de perguntar coisas que a gente nem imagina. Mas o nosso tempo é um tempo curto, nós temos que estudar de forma bem objetiva. Você não vai conseguir estudar tudo, a não ser que você já esteja estudando para essa prova há 4 ou 5 anos. E mesmo assim, você vai estudar para uma prova 3, 4, 5 anos e vai ter alteração legislativa e você vai ter que voltar a estudar de novo. Como eu falei aqui, nós vamos falar sobre a alteração da lei de licitações. Não é a minha área, eu não dou aula aqui de direito administrativo, nós não vamos nos aprofundar na nova lei de licitações aqui, mas isso reflete. Tem um artigo específico aqui, ou 2 pelo menos, que reflete da lei antiga 8666 de 93 e essa lei nova da lei de licitações 14.133 agora de 2021. Então, já que nós temos que ser objetivos, a gente tem que dar o tiro certo do que pode cair. Eu sempre tenho conversado com vocês aqui aqueles temas que eu entendo que são básicos e importantes, que você nunca pode ir para uma prova onde caia direito, você não pode ir para aquela prova sem saber aquele básico, mas eu transferi aqui assuntos ligados ao auditor fiscal, a ente público, e esse tema aqui que é ligado à lei de licitações, responsabilidade subsidiária, você vê todos os dias na Justiça do Trabalho. E
principalmente que você chega lá na Justiça do Trabalho, você sempre vê um ente público, você vê Detran, você vê União, você vê universidades federais, você vê outros entes do Poder Executivo, o Estado, o município. Então eles estão muito ligados a esse assunto. Pessoal, quando nós falamos aqui de responsabilidade subsidiária do ente público, o que você precisa entender? Em regra, pessoal, o ente público, ele não responde por vínculo de emprego. Primeiro, de qualquer forma, você já precisa saber o seguinte: o empregado, ele nunca vai ter vínculo de emprego com o ente público, a não ser que ele faça uma prova que lhe dê esse vínculo. Então, o empregado, ele ajuizou uma reclamatória trabalhista, onde o primeiro reclamado era uma empresa contratada pelo serviço público e o segundo reclamado é o ente público, o vínculo de emprego é com essa empresa contratada. Esse é o primeiro ponto. Ele nunca vai ter vínculo de emprego com o ente público, sob pena de violar a regra do concurso público, previsto no artigo 37 da Constituição da República. Esse é o primeiro ponto. Isto não quer dizer que, quando o primeiro reclamado ou a empresa, pessoa jurídica que contrata o funcionário, não pagar, isso não quer dizer que o ente público não vai ser responsabilizado. Muitas vezes o ente público será responsabilizado. É lógico que, conforme até nós vamos conversar aqui, nós vamos perceber que o cerco está fechando e cada vez menos o ente público será responsabilizado. Eu já estou dando spoiler aqui do nosso final, mas você precisa ir de pouquinho em pouquinho e entender o quê? No direito do trabalho, a justiça do trabalho, a doutrina e a jurisprudência justo-trabalhista sempre colocou o seguinte: o ente público responderá de forma subsidiária quando a empresa privada que contrata o empregado não pagar as dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais. Esse é o primeiro ponto. Entendendo que, num primeiro momento, o ente público tem uma responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Você lembra? Primeiro você corre atrás de quem é o devedor principal. Quando você não encontra bens nem dinheiro no devedor principal, que é a empresa que contratou a funcionária, a empregada ou empregado, aí ele vai atrás do ente público. Vai atrás do Detran, vai atrás do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo, do estado da Bahia, do estado do Rio Grande do Sul, mas é só de forma subsidiária. Esse é o primeiro ponto. Agora, você vai ter que entender o seguinte: a partir daí, mesmo com a responsabilidade subsidiária, mesmo ocorrendo a súmula 331 do TST, nós vamos já até falar rapidinho aqui, que quando nós falamos de responsabilidade subsidiária do ente público, jamais poderemos ter essa conversa sem falar a súmula 331 do TST. Jamais. Quando fala de responsabilidade subsidiária, é certo de falarmos da súmula 331. É uma súmula do TST das mais famosas. Não vou dizer aqui que é a mais famosa, mas é uma das mais famosas. Cai em concurso público toda hora, cai em prova da OAB. Por quê? Porque ente público recebe o serviço de prestação de serviço. Então, por isso que o TST se viu obrigado a criar uma súmula nesse sentido. Só que, olha só, ultrapassado isso, o que acontece? Vamos voltar lá para a Lei 8666, a antiga Lei de Licitações. Lá no artigo 71, o legislador ele já tinha nos falado o seguinte, já estava começando a deixar claro o seguinte:
o ente público não tem responsabilidade nos encargos trabalhistas. Isso gerou muita discussão, essa discussão chegou lá no STF, tinha muitas decisões que excluíam a responsabilidade subsidiária do ente público em virtude desse artigo 71, confrontava com a súmula 331 do TST, e há muito tempo, como eu venho dizendo para vocês, o cerco ele vem se fechando, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele tem tirado cada vez mais a responsabilidade subsidiária do ente público. Então, primeiro ponto, você tem que conhecer a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, você precisa conhecer ainda o artigo 71 da antiga Lei 8666. Por quê, pessoal? Olha só, existem casos hoje, estamos em 2024, que o acórdão ou uma sentença, ainda, por mais que já tenha uma lei nova de licitações, vai conversar ainda pela lei anterior. Por quê, pessoal? A lei processual civil brasileira se aplica de imediato. Não estamos conversando aqui de processo civil, não, mas estamos falando de teoria do isolamento. O que acontece? Vamos dar um exemplo, exemplos que eu tenho até hoje aqui no meu escritório. Ações de responsabilidade subsidiária que foram ajuizadas ainda em 2020, dezembro de 2020, antes da nova lei de licitações. Então, quando o juiz der uma sentença ou der um acordo, ele tem que se basear na lei anterior. E a lei anterior é a lei 8666, de 93. Então, ainda terão decisões excluindo a responsabilidade subsidiária do ente público com base no artigo 71, parágrafo 1º. Por isso que eu coloquei aqui, será que foi revogada? Ela foi revogada, mas ainda estamos falando sobre legislação anterior que se aplicava à época do caso concreto. Agora, se eu sou advogado de reclamante, o advogado da reclamada, nós vamos conversar o que hoje? Estamos em 2024. A responsabilidade subsidiária ou não, ela vai estar inserida ali na Lei 14.183, porque o tempo que rege o ato agora é esse, é a lei nova. Agora ainda tem processos que estão conversando sobre a lei antiga, e isso tem que ser respeitado, pessoal. E o que fala? Uma boa dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: estude nessa parte específica, falando de direito do trabalho, de responsabilidade subsidiária, dá uma lida lá rapidinho no artigo 71, parágrafo 1º. Eu não sei se o examinador dessa banca, se essa banca ela vai perguntar alguma coisa com base na lei anterior, até porque, pessoal, por mais que não caia processo civil, pode ser, como eu disse, que seja objeto, esse tema, de uma prova discursiva. Essa pergunta pode ser tanto numa prova objetiva como discursiva. Se for numa prova discursiva, por mais que nós estejamos conversando sobre processo civil e processo do trabalho, nada impede, no meu entendimento, de que ele faça esse jogo, falando o seguinte: a pessoa, o reclamante tinha uma ação de 2020, 2019, aplicando-se a lei nova 14.133, que trata de licitações, porque assim, não adianta depois você pedir você recorrer e pedir para anular uma questão, que ele vai falar o seguinte: gente, eu não estou falando de processo civil, nem processo do trabalho não, tá? Eu estou conversando sobre lei antiga, a lei 866 e a lei 14.133, direito material. E você dificilmente vai conseguir convencer
até o judiciário de que ele está falando de regra processual aqui. Que quando a gente fala de Lei 866 e Lei 14.183, que fala da Lei de Licitações, a gente está falando aqui de direito material. Então ele tem capacidade de brincar com essas duas leis sem se prejudicar na questão processual. Então você precisa dar uma lida, já vai que ele pergunta, com base na Lei 866, com base na Lei Antiga de Licitações, ou ele pode falar, com base na Lei Nova de Licitações, então você tem que dar uma lida lá na Lei Nova de Licitações. E eu aconselho você dar uma olhada lá no artigo 121, pessoal. Dá uma lida no artigo 121 da Lei de Licitações, que é muito importante. Mas, foi como eu disse, eu gosto de passar os temas aqui para vocês sempre com calma. E olha só, pessoal, ainda que ele não fale de prova processual, de questão processual aqui, trabalhista ou civil, se você for fazer uma prova discursiva, a gente não sabe qual é o gabarito que ele vai colocar, a gente não sabe, essa que é a grande verdade. E mal não vai fazer se você falar que a lei processual anterior, teoria do isolamento, artigo 14 do CPC que fala isso, aí você pode falar também que com base no artigo 193 da nova Lei de Licitações, teve revogação da Lei 8666. Olha quantas possibilidades aqui. Quem já fez prova do OAB e concurso público, principalmente prova discursiva, sabe como é que funciona correção de prova. Olha só aqui, ó, artigo 14 do CPC, 193 da nova Lei de Licitações, artigo 71 da Lei de Licitações. Eu falei no início da nossa aula aqui, artigo 37, não falei o inciso, se não me engano, inciso 2, a regra do concurso público, no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República. Olha só quantas informações, quantas bases, quantas fundamentações você pode colocar na sua prova discursiva. Tudo que você coloca a mais, ele não vai tirar ponto de você. Essa é a grande verdade. Se você botou o artigo 14 do CPC e ele não quer saber do artigo 14 do CPC, não tem problema, ele não vai te tirar ponto. O que ele tira ponto é o seguinte: vai que na cabeça desse ser humano que está corrigindo aquela prova, ou no espelho da prova, por qualquer motivo, ele colocou o 14 do CPC, ou colocou o 93, e quando ele vai colocar o espelho da prova lá, não está uma dessas. É aí que ele tira ponto. Essa que é a grande verdade. Então, quanto mais fundamentação jurídica você colocar, se tiver, logicamente, um bom senso, pode colocar. A partir daí, você tem que estudar o artigo, como eu disse para vocês, 121 da Lei de Licitações. É ela que vai falar aqui, ó, os encargos trabalhistas não são de responsabilidade da administração pública. Esse é o primeiro ponto. O caput fala o seguinte: o que ele está fazendo? Ele está falando alguma novidade aí? Não, não está. Eu já estou dizendo para vocês que eles já estão tirando há muito tempo. O antigo artigo 71 da Lei 866 já falava isso. Aí depois teve a súmula 331, ele foi tentando explicar, foi tentando colocar, logicamente, a lei trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, ele sempre protegia o trabalhador para dar essa responsabilidade. Mas lá na súmula 331, ele já falou, ele já deixou o que a nova Lei de Licitações fala aqui agora, ele já está puxando lá na súmula 331. Ele está dizendo que o ente público, lá na súmula 331, já falava, ó, o ente público será responsabilizado de forma subsidiária se ele não comprovar a fiscalização. Ele já falou ali de fiscalização na súmula 331 do TST. Já falou que só iria ser responsável subsidiário se constasse do título executivo judicial, ou seja, traduzindo aqui, tem que estar dentro do processo, tem que ser segundo ou terceiro reclamado.
tem que constar da sentença ou do acordo. É isso que ele está dizendo, título executivo judicial. Não estamos falando de processo, gente, mas se você não conhece processo, você tem que estudar o título executivo lá do CPC. Quais são os títulos executivos judiciais? Quais são os títulos executivos extrajudiciais? Ah, não, mas ele não está mandando estudar CPC, não vai cair CPC. Tu vai cair nessa mesmo? Você vai cair nesse golpe? A súmula 331 está falando de título executivo judicial, é direito material, a súmula 331, tudo bem. Mas e aí, o que é título executivo judicial? Você tem que estudar um pouco de CPC, você tem que conhecer o CPC. Então ele já estava falando, e o 121, ele já está excluindo, ele está meio que repetindo o que ele já falou, só que ele está indo mais a fundo, ele está cercando mais ainda. E o parágrafo 2º, ele fala, ó, a lei de fiscalização tem mais coisa aí, gente, não é só responsável pela fiscalização, tá? Que cá entre nós, você comprovar que o ente público não estava fiscalizando, ainda que estivéssemos conversando sobre a lei 866, já estava cada vez mais ficando mais difícil. De 15 processos específicos que eu tenho aqui de responsabilidade subsidiária de ente público, eu não tenho aqui os números exatos, mas de 15, menos da metade tem ganho responsabilidade solidária. Sendo que desses 15 aí, pelo menos 1 ou 2, o ente público não recorreu. Ficou na primeira instância, geralmente a primeira instância dá a responsabilidade subsidiária, e encerra aí, como não teve recurso, porque é o que eu falo para os meus clientes, olha só, infelizmente, quanto mais for subindo, através dos recursos trabalhistas, mais remota é a possibilidade do ente público ser condenado. Porque, por exemplo, até o próprio TST, por mais que entenda a favor da responsabilidade subsidiária, depois da decisão do TST, depois do recurso de revista, o ente público recorre lá para o STF, porque ele sabe que lá ele tem essa proteção. Então vai ficando cada vez mais difícil. Aí, pessoal, além disso, foi como eu disse, o cerco está se fechando. Então, o parágrafo 2º, ele já falou, olha só dou responsabilidade subsidiária da administração pública nos serviços contínuos exclusivos. Ou seja, aquela empresa que te contrata, ela tem que ser serviço contínuo para a administração pública e de forma exclusiva. É como se essa empresa só existisse para trabalhar para o ente público. E nem todas são assim, mas até já vi. Tem algumas empresas, já tenho até visto isso, tem algumas empresas que são criadas exclusivamente para administração. Mas não é a maioria. Mas aqui a lei, ela já está falando, ó, tem que ser serviços contínuos de forma exclusiva para a administração. E além disso, volta batendo na tecla que eles falam, olha só, fiscalização. Quando demonstra, só vai ter a responsabilidade subsidiária quando demonstrar que não fez a fiscalização. Aí, demonstrando a falha na fiscalização pelo ente público, é só, cumprindo essas duas hipóteses, que a administração pública será condenada pela responsabilidade subsidiária. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.